Carla nunca foi do tipo que sonhava pequeno. Desde cedo, tinha um brilho nos olhos e uma inquietação no coração que a fazia buscar algo além do que a pequena cidade do interior de Minas podia oferecer. Enquanto suas amigas estavam preocupadas com festas e namoros locais, ela passava horas vendo vídeos sobre a Coreia do Sul, aprendendo palavras em Hangul e se encantando com uma cultura tão distante quanto fascinante. A cada dorama assistido, ela sentia como se estivesse mais perto de um lugar onde, talvez, fosse mais compreendida, mais valorizada, mais amada. Foi em uma dessas noites solitárias, em que o silêncio do quarto contrastava com o turbilhão de sonhos, que ela conheceu Ji-hoon. Tudo começou em um aplicativo de troca de idiomas. A proposta era simples. Brasileiros que queriam aprender coreano trocavam mensagens com coreanos que queriam aprender português. Carla não esperava muito, até que uma mensagem apareceu. Olá, seu nome é muito bonito. Posso te ajudar com coreano se me ensinar português. O perfil dele parecia saído de um filme. Ji-hoon tinha um sorriso doce, olhos expressivos e uma gentileza que transbordava em cada frase. No começo, as conversas eram breves, trocando frases básicas, corrigindo pronúncias, trocando risadas. Mas, com o tempo, os assuntos ficaram mais profundos. Ji-hoon queria saber sobre a vida dela, seus sonhos, suas dores. Ele ouvia tudo com atenção, sempre respeitoso, sempre disponível. Diferente de todos os homens que Carla já havia conhecido. Em poucos meses, conversar com Ji-hoon virou parte da rotina dela. Todos os dias, à noite, ela se conectava esperando por ele. E ele nunca faltava. Quando ela teve um problema com a mãe, ele ficou horas ouvindo. Quando o cachorro dela morreu, ele mandou flores. Ela se sentia vista. Sentia que, mesmo a milhares de quilômetros, alguém realmente se importava. Com o tempo, os elogios se tornaram mais intensos. Ji-hoon dizia que nunca conheceu alguém tão gentil, tão doce, que o sorriso dela era especial. Que se ela estivesse na Coreia, ele a apresentaria à família com orgulho. Carla, que nunca foi chamada de especial antes, se derretia. E assim, como em um roteiro de romance, veio o pedido que mudou tudo. Carla, você já pensou em vir pra cá? Eu adoraria te receber. Podemos viver juntos. Quero te mostrar meu mundo. O coração dela disparou. Ji-hoon falou que ela não precisava se preocupar com nada. Ele cuidaria das passagens, hospedagem, tudo. Você merece viver melhor. Você merece ser feliz, ele dizia. No início, Carla hesitou. Era uma mudança enorme, mas Ji-hoon era tão doce, tão convincente. Ele dizia que a amava, que queria construir um futuro com ela. Mandava vídeos do apartamento, fotos da família. Tudo parecia real, seguro. Quando contou à mãe sobre o convite, Carla ouviu exatamente o que esperava. Você enlouqueceu? Vai atravessar o mundo por um homem que conheceu na internet? Ele pode ser um criminoso. Mas Carla estava decidida. Sentia que aquilo era mais do que um namoro virtual. Era um recomeço. E ninguém entendia o quanto ela precisava disso. Ela queria, pela primeira vez, escolher o próprio destino. E ela escolheu Ji-hoon. Nos meses seguintes, eles planejaram tudo. Carla começou a vender suas roupas, móveis e juntar documentos. Tirou o passaporte, aprendeu expressões básicas em coreano e pesquisou sobre costumes locais. Ji-hoon mandava mensagens todos os dias animado. Falta pouco para estarmos juntos. Minha mãe está ansiosa para te conhecer. Essa frase a fazia sorrir e temer ao mesmo tempo. Ela tentava imaginar como seria esse primeiro encontro com a sogra coreana. Finalmente chegou o grande dia. No aeroporto, segurando seu passaporte novo e uma mala cheia de esperanças, Carla olhou para trás uma última vez. Sua mãe não foi se despedir. Disse que não concordava com a decisão
e que não apoiaria essa loucura. Carla, ainda assim, embarcou, porque acreditava, porque amava, porque precisava acreditar que o amor era suficiente para vencer a distância, a cultura e até o medo. Ao desembarcar em Seul, Carla sentiu que estava entrando em um mundo completamente novo. As placas em Hangul, o frio cortante, as pessoas apressadas, tudo era tão diferente. Mas lá estava Ji-hoon segurando um buquê de flores e sorrindo como nos vídeos. Ele a abraçou, disse que ela estava ainda mais bonita pessoalmente e a levou para casa. Durante o trajeto de carro, Carla olhava encantada pela janela. Ji-hoon falava animadamente sobre os lugares que iriam visitar, os pratos que queria que ela provasse, os passeios que fariam. Ela se sentia num conto de fadas moderno, com o coração disparado e os olhos brilhando, mas o brilho duraria pouco. O que parecia ser o início de uma linda história de amor estava, na verdade, se transformando em algo silenciosamente mais sombrio. E Carla ainda não sabia, mas havia cruzado a fronteira entre a liberdade e a prisão com um simples carimbo no passaporte. A casa de Ji-hoon ficava em um bairro residencial tranquilo, cercado por pequenas árvores bem cuidadas e muros baixos. Era tudo limpo, silencioso, diferente do que Carla conhecia no Brasil. As ruas pareciam organizadas como peças de um quebra-cabeça perfeitamente encaixado. O carro parou diante de uma casa de 2 andares, com fachada bege e portas de madeira escura. Ji-hoon desceu e correu para abrir a porta do carro para ela, galante como sempre. Carla desceu meio trêmula. Não sabia se era frio ou nervosismo. Ji-hoon segurou sua mão e disse, sorrindo, "Você está em casa agora." Ao entrar, ela foi recebida por um ambiente acolhedor, mas havia algo sutil no ar. A mãe de Ji-hoon, a senhora Hye-jin, estava parada, na escada, observando-a com uma expressão difícil de decifrar. Carla tentou sorrir e se curvou como havia aprendido, mas a mulher apenas acenou levemente com a cabeça, sem se aproximar. Ji-hoon quebrou o silêncio. "Mãe, essa é a Carla, minha namorada do Brasil." Hye-jin assentiu, virou-se e subiu as escadas sem dizer uma palavra. Carla olhou para Ji-hoon, que sorriu meio sem graça. "Ela só precisa de um tempo. É cultural. Ela é rígida, mas vai se acostumar com você." Carla assentiu, tentando ignorar o nó no estômago. Era o primeiro dia, ainda estava tudo muito novo. Ela queria acreditar que era só uma questão de adaptação. Nos primeiros dias, Ji-hoon se mostrou o mesmo homem atencioso de sempre. Levou Carla para conhecer pontos turísticos, apresentou pratos típicos, traduziu conversas, explicou costumes. À noite assistiam séries coreanas juntos, e ele fazia questão de abraçá-la, chamá-la de meu amor em português. Carla sentia que estava vivendo um sonho, apesar da frieza constante da sogra, que mal lhe dirigia a palavra. Mas conforme os dias passavam, algo começou a mudar. Ji-hoon começou a sair mais. Dizia que precisava trabalhar, que tinha reuniões. "Fique em casa e descanse. Aproveite para se acostumar com tudo", ele dizia. E Carla, sem conhecer ninguém, sem falar coreano fluentemente e com medo de se perder pelas ruas, obedecia. Ficava sozinha na casa grande, tentando ocupar o tempo, com séries, leitura ou organizando suas coisas. Foi então que a senhora Hye-jin começou a fazer pedidos. No início eram sutis. "Você pode lavar a louça ou pode varrer o chão da sala." Carla fazia tudo com boa vontade, achando que estava ajudando, tentando criar uma boa relação com a sogra. Mas os pedidos viraram ordens. Em poucas semanas, a rotina de Carla passou a girar em torno da limpeza da casa, do preparo da comida e do cuidado com as roupas de todos. Ji-hoon não via problema. "É só até ela se acostumar com você. É normal as noras ajudarem em casa." Carla tentava argumentar, mas ele sempre tinha uma desculpa.
Você está aqui sem trabalhar, é justo ajudar. Minha mãe é mais velha. O que antes era carinho, virou indiferença. Ji-hun já não a abraçava mais como antes. As mensagens carinhosas diminuíram, e quando ela reclamava de algo, ele dizia que ela estava sendo ingrata. Você queria vir para cá. Eu te trouxe. Cuidei de tudo. Agora você está reclamando porque tem que ajudar um pouco? A solidão começou a pesar. Carla não tinha amigos, não saía, e seus documentos estavam com Ji-hun, que dizia que era por segurança. Quando tentou ligar para a mãe no Brasil, a conexão estava sempre ruim. Ji-hun passava a maior parte do tempo fora, e quando voltava, passava o tempo no celular ou no computador, rindo sozinho com mensagens que ela não conseguia entender. Os dias foram se tornando semanas. A casa já não parecia tão bonita. O quarto que ela achava aconchegante virou uma prisão silenciosa. O frio coreano parecia mais cortante. E a comida, que antes encantava, passou a dar enjoo. Certa tarde, enquanto passava roupa, Carla ouviu um grito da sogra. A mulher estava furiosa, porque um de seus vestidos fora queimado por acidente. Ji-hun chegou minutos depois e, em vez de defendê-la, gritou com ela em coreano. Carla não entendeu todas as palavras, mas entendeu o tom. Raiva, desprezo, impaciência. Pela primeira vez, sentiu medo. Naquela noite, chorou baixinho debaixo do cobertor. Perguntava-se como aquilo tinha acontecido. Onde estava o Ji-hun doce e gentil que a fazia sorrir nas madrugadas brasileiras? Onde estava o sonho de uma nova vida? Uma semana depois, Carla decidiu que precisava conversar seriamente com Ji-hun. Disse que não estava feliz, que queria estudar, mas trabalhar, sair de casa. Ele a encarou como se ela tivesse dito algo ofensivo. Você veio para cá para ficar comigo. Isso aqui não é um hotel. Eu te dei tudo. Se não está feliz, pode ir embora, mas sem documentos, sem nada. Carla congelou. Ela não sabia para onde ir, não conhecia ninguém, não tinha dinheiro e agora nem passaporte. A realidade caiu sobre ela como um peso esmagador. Ela não era mais uma namorada estrangeira cheia de sonhos. Era uma estrangeira indesejada que fazia faxina, lavava louça e era tratada como um incômodo. E o mais cruel, não tinha para onde fugir. Mas ali, entre as lágrimas e a dor, uma semente começou a brotar. Carla ainda tinha voz, ainda tinha dignidade, e se havia se calado até ali era porque acreditava no amor. Agora precisava acreditar em si mesma, ela ainda não sabia como, mas um dia sairia dali. Carla acordou naquele dia com uma sensação estranha, como se não fosse mais dona da própria vida. O quarto onde dormia parecia cada vez menor. O silêncio da casa era cortado apenas pelos passos secos da senhora Hyejin e pelo som do relógio de parede marcando o tempo. Um tempo que parecia parado, congelado. Havia semanas que Carla não saía nem para dar uma volta no quarteirão. Ela não tinha mais acesso às redes sociais. Ji-hun dissera que era melhor assim, para evitar distrações. Tinha retirado o chip brasileiro de seu celular e instalado um coreano com senha controlada por ele. A justificativa era que queria protegê-la de golpes ou de estranhos. Mas Carla sentia que, pouco a pouco, tudo ao seu redor estava sendo arrancado. Seus vínculos, sua autonomia, sua identidade, todos os dias eram iguais. Acordava às 6, preparava o café da manhã para a família, limpava os cômodos um por um. Lavava, cozinhava, passava. Em nenhum momento alguém perguntava como ela estava. Ji-hun voltava cada vez mais tarde. Às vezes nem jantava em casa. Dizia que estava cansado, que ela reclamava demais, e quando Carla tentava conversar, ele se irritava. Você é muito sensível, isso é coisa da sua cabeça. Aqui na Coreia é assim, você tem que se adaptar. Carla passou a sentir vergonha de si mesma. Chorava em silêncio, escondida no banheiro ou atrás da porta do quarto.
Não queria parecer fraca, mas não aguentava mais aquele vazio. Começou a se questionar. Será que estou errada? Será que estou exagerando? Mas, no fundo, uma voz pequena e firme respondia: não. Ela não podia sair sem Ji-hun. Certa vez, tentou acompanhar a sogra até o mercado, mas Hye-jin a mandou voltar para casa. Disse que a presença dela era desnecessária, que estrangeiros chamavam atenção. Desde então, Carla passou a espiar o mundo apenas pela janela. Da cozinha, vendo crianças indo à escola, vizinhos passeando com cachorros, casais sorrindo pelas calçadas, todos livres. A rotina sufocante começou a afetar sua saúde. Carla emagreceu, perdeu o brilho no olhar. Já não se arrumava mais, usava as mesmas roupas largas de sempre, o cabelo preso de qualquer jeito. Ji-hun não notava, e quando notava, zombava. Você era tão vaidosa no Brasil. Agora parece uma ajuma. O riso dele soava como um tapa. Ela tentou apelar para a empatia dele. Um dia, sentou-se ao lado dele no sofá e com voz trêmula disse: eu não estou bem. Sinto que não sou ninguém aqui. Sinto que perdi tudo. Ji-hun se afastou, como se ela fosse uma estranha. Você devia estar agradecida. Te tirei da pobreza, te trouxe para um país de primeiro mundo. Quer ir embora? Pode ir. A porta está aberta, mas boa sorte sem dinheiro, sem falar coreano e sem seus documentos. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Carla por dias. Era isso que ele pensava dela? Uma mendiga que ele havia resgatado? Aquilo não era amor, era controle, era humilhação disfarçada de carinho. Mas o momento mais duro veio semanas depois. Ji-hun chegou em casa e anunciou friamente que sua mãe decidira que Carla deveria compensar sua estadia, ajudando também nos negócios da família. Hye-jin vendia marmitas caseiras para escritórios próximos e Carla agora seria responsável por preparar as refeições diariamente, sozinha. Acordaria ainda mais cedo, cozinharia por horas, embalaria tudo, e Ji-hun ou a sogra entregariam. Carla tentou recusar. Disse que estava exausta, que não era isso que haviam combinado. Mas a resposta de Ji-hun foi clara e cortante. Você vive aqui de graça. Mora, come, se veste, ou ajuda, ou volta para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. Naquela noite, Carla teve uma crise de choro que durou horas. Era como se seu corpo inteiro estivesse gritando. Seu coração batia acelerado e ela sentia a garganta fechar. Pela primeira vez, pensou seriamente em fugir. Só não sabia como. Sem amigos, sem telefone livre, sem passaporte, sem dinheiro, em um país estranho. Ela não era mais uma mulher em um relacionamento. Era uma prisioneira. E o mais cruel, sua cela tinha cortinas bonitas, piso aquecido e pratos bem apresentados. Uma prisão dourada. Mas algo em Carla começava a despertar. Nas poucas vezes em que ia até a varanda lavar roupas, ouvia vozes de outras mulheres conversando. Em português, moradoras do bairro, empregadas como ela, mulheres que também haviam se casado com coreanos. Começou a prestar atenção nas palavras. Em um dia de coragem, sorriu para uma delas, uma senhora com traços baianos que parecia estar na casa dos 50. A mulher sorriu de volta, com um olhar curioso e acolhedor. Na semana seguinte, Carla esperou o momento em que Hye-jin saiu para uma entrega e Ji-hun ainda não havia chegado. Desceu até o portão com passos tímidos e chamou a senhora. Oi, desculpe incomodar. Você fala português? A mulher se virou surpresa. Claro, minha filha. De onde você é? Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Do Brasil. E você? Salvador, respondeu a mulher sorrindo. Meu nome é Marina. E o seu? Carla. Marina segurou a mão dela com firmeza. Entra um pouquinho. Você está com cara de quem precisa conversar. Naquele momento, algo mudou. Pela primeira vez em meses,
Carla se sentiu ouvida, vista, acolhida, e ainda que estivesse vivendo o pior período de sua vida, naquele abraço silencioso surgiu uma fagulha de esperança, de resistência. Carla percebeu que não estava sozinha, e se existia uma saída, talvez começasse por ali. O pequeno apartamento de Marina era modesto, mas havia algo nele que Carla não sentia há muito tempo: calor humano. Os móveis simples, as fotos da família coladas na parede, o cheirinho de café fresco, tudo lembrava um lar de verdade. Carla se sentou no sofá com os olhos ainda marejados, observando enquanto Marina colocava 2 xícaras na mesinha de "E centro, você quer conversar sobre o que está acontecendo ou prefere só ficar aqui um pouco em silêncio?" Marina perguntou com delicadeza. Carla respirou fundo. Pela primeira vez em meses, sentia-se segura para falar, e falou. Contou tudo. O namoro pela internet, as promessas de amor, a chegada à Coreia, o controle de Ji-hoon, a frieza da sogra, os trabalhos domésticos, as marmitas, a solidão. Marina escutava sem interromper, apenas assentindo com a cabeça, de vez em quando segurando a mão de Carla. "Eu achei que era amor", disse Carla num sussurro. "Mas agora eu acho que só fui um troféu. Uma fantasia exótica que ele trouxe para casa e depois enfiou na cozinha." Marina respirou fundo. "Infelizmente você não é a única, minha filha. Tem muita brasileira que vem para cá achando que vai viver uma história de novela e acaba vivendo um pesadelo. Eu mesma também passei por isso." Carla a olhou. "Surpresa! Meu ex-marido era coreano. Me trouxe para cá dizendo que eu seria rainha. 3 meses depois, eu estava limpando o escritório da família dele e sendo chamada de burra todo dia porque meu coreano era ruim. Tentei aguentar por causa dos meus filhos, mas teve um dia que acordei e disse para mim mesma: ou eu saio daqui agora ou vou morrer por dentro." Marina contou que, após se separar, começou a trabalhar em uma cooperativa de ajuda a imigrantes. Conheceu advogados, assistentes sociais e um grupo de apoio só para mulheres estrangeiras. "Hoje eu ajudo outras brasileiras que passam pelo que eu passei. E agora, talvez, seja a sua vez de sair disso." Carla arregalou os olhos. "Mas, como? Eu não tenho ninguém aqui. Ji-hoon tem meu passaporte. Eu não falo a língua, não tenho dinheiro, nem sei para onde ir." "Calma. Não é fácil, mas também não é impossível. Primeiro, a gente vai precisar recuperar seu passaporte. Depois, te colocar em contato com a ONG. E se você quiser mesmo sair, a gente arruma um abrigo. Pelo menos por enquanto." Carla ainda tremia. Era tudo tão repentino. Mas aquela conversa acendia uma esperança que ela nem sabia que ainda existia. Talvez houvesse uma saída, uma segunda chance. Nos dias seguintes, Carla começou a se encontrar com Marina sempre que podia. Às vezes por 15 minutos, enquanto a sogra saía. Outras vezes, em rápidos encontros no mercado. Marina orientava cada passo com cautela. Explicava como funcionavam os centros de apoio a mulheres estrangeiras, o que poderia ou não ser denunciado, os riscos e as estratégias. Carla aprendeu a usar pequenas brechas a seu favor. Começou a guardar parte do troco das compras em um buraco escondido dentro do armário. Escondia cópias de documentos que conseguia fotografar quando Ji-hoon deixava a gaveta aberta. E praticava palavras em coreano anotadas discretamente em um caderno de receitas. As trocas com Marina se tornaram um refúgio emocional. Carla já não se sentia invisível. Ela via outras mulheres que haviam superado situações similares. Uma indonésia que fugiu com o filho no colo. Uma filipina que virou professora de inglês. Uma vietnamita que hoje liderava um grupo de apoio. Eram histórias de dor, sim, mas também de resistência e reconstrução. Contudo, o risco era constante. Ji-hoon começou a desconfiar das mudanças de comportamento de Carla. Notava que ela estava mais atenta, mais firme, menos submissa.
Um dia, após chegar em casa e não encontrá-la na cozinha, ele a abordou com frieza. Onde você estava? Fui até o quintal estender roupa. Não minta para mim. Eu te vi falando com aquela mulher brasileira. Carla congelou. O tom dele era ameaçador. Você tá ouvindo coisa demais por aí. Cuidado para não acabar sozinha, Carla. Porque se eu quiser, eu te mando de volta pro Brasil em um avião amanhã. Sem nada. Entendeu? Ela não respondeu. Engoliu seco e baixou os olhos, mas por dentro uma força silenciosa crescia. Naquela noite, Carla foi até o banheiro, trancou a porta e ligou para Marina, com o coração acelerado. Ele sabe. Acho que ele sabe de tudo. Não posso mais esperar. Marina respondeu com firmeza. Então chegou a hora. No dia seguinte, Carla acordou às 4 da manhã. Vestiu a roupa mais simples que tinha. Prendeu o cabelo, pegou o envelope com os poucos wons que havia escondido e saiu pela porta dos fundos com uma mochila nas costas. Caminhou pelas ruas ainda escuras, com medo de cada carro que passava. Cada passo parecia pesar 1 tonelada. Quando chegou à estação de metrô combinada, viu Marina de longe, acenando discretamente. Ao lado dela, uma mulher com crachá no pescoço. Uma assistente da ONG. Carla respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, o ar entrou nos pulmões com força. Aquela não era apenas uma fuga. Era um renascimento. Foi acolhida em um abrigo, seguro, onde conheceu outras mulheres na mesma situação. Lá, recebeu assistência jurídica, psicológica e aulas de coreano. Aos poucos, começou a recuperar a confiança em si mesma. Não era mais a esposa do Ji-hoon. Era Carla. Apenas Carla. E isso já era tudo. Um mês depois, já com documentos em mãos, Carla prestou seu primeiro depoimento à polícia. Contou toda a sua história. Marina estava ao seu lado. E dessa vez, Carla não chorava. Falava com firmeza, com voz firme e olhar em pé. Era uma nova mulher. A transição entre a escuridão e a luz não aconteceu da noite para o dia. Mas cada passo foi um avanço, cada gesto de solidariedade, uma ponte, cada palavra de apoio, uma escada. E aos poucos, Carla começou a reconstruir seu futuro, agora com raízes firmes e escolhas próprias. Meses se passaram desde a fuga de Carla. Ela não apenas sobreviveu, ela renasceu. Refugiada, sim, mas derrotada, nunca mais. Agora documentada, com apoio da ONG e algum domínio do idioma coreano, Carla começou a trabalhar oficialmente como intérprete voluntária, ajudando outras estrangeiras em situação semelhante. Mas em silêncio, ela também alimentava uma promessa. Ji-hoon e a mãe dele pagariam por tudo. Durante o tempo em que viveu com eles, Carla havia guardado provas. Fotos escondidas do quarto trancado, mensagens em que Ji-hoon a obrigava a fazer tarefas domésticas como função de esposa, imigrante. Áudios da sogra gritando que brasileira era criada para servir. Ela sabia que essas evidências poderiam ter valor legal, mas esperou o momento certo. Foi quando conheceu uma advogada coreana, filha de imigrantes, que trabalhava com vítimas de abusos domésticos. Ao ouvir a história de Carla, a mulher ficou em choque e aceitou ajudá-la de forma voluntária. Com base nas provas reunidas, elas montaram um dossiê detalhado e deram entrada em um processo judicial por exploração, cárcere privado e violência psicológica. A justiça na Coreia do Sul poderia ser lenta, mas, quando se movia, podia ser devastadora. Em paralelo, a ONG com quem Carla trabalhava acionou jornalistas investigativos. Uma matéria especial começou a ser produzida, e eles descobriram que Ji-hoon já havia tentado importar uma mulher filipina anos antes, mas a moça havia desistido do visto após denúncias de comportamento controlador.
Agora, com Carla denunciando e provas concretas em mãos, a história ganhava força. Ji-hoon não esperava, nem a mãe dele. Eles foram surpreendidos por um mandado de intimação. O caso, inicialmente mantido sob sigilo, se espalhou entre vizinhos, colegas de trabalho e familiares. Ji-hoon perdeu o cargo de gerência na empresa onde trabalhava, e a sogra, até então respeitada na igreja local, foi afastada de suas funções por comportamento antiético. Carla acompanhava os desdobramentos com um misto de dor e alívio. Sabia que nenhuma punição apagaria o que viveu, mas fazer com que eles respondessem publicamente por tudo era, no mínimo, o começo de uma justiça tardia. E ela queria mais. Certa tarde, foi chamada a prestar depoimento presencial. Sentou-se diante do juiz com firmeza, olhos secos, voz inabalável. Ele me trouxe com promessas de amor, mas o que recebi foi prisão. Me humilharam, me fizeram trabalhar sem direito a descanso, sem salário, sem dignidade. Me trancavam, me chamavam de lixo. Como pode isso acontecer em pleno século XXI? O silêncio na sala era pesado. A advogada de Carla exibiu prints, áudios e até registros de câmeras de segurança da casa. Cada peça era como um golpe direto. Ji-hoon, pressionado, tentou alegar que era um mal-entendido cultural. A mãe dele chorou dizendo que só queria o melhor para o filho, mas Carla não caiu nessa. Pela primeira vez, ela encarou os dois de frente com uma calma quase cruel. Não estou aqui para ouvir pedidos de desculpa. Estou aqui para garantir que vocês nunca mais façam isso com ninguém. A decisão judicial demorou semanas, mas veio. Ji-hoon foi condenado a pagar indenização por danos morais e a sogra recebeu advertência judicial com multa por conivência e tratamento abusivo. Além disso, ambos foram colocados sob observação do governo. Caso novos relatos surgissem, poderiam responder por cárcere. A imprensa divulgou a decisão. O nome de Carla foi preservado, mas sua história correu o país. No Brasil, sua família assistiu à matéria emocionada. A mãe dela disse, com lágrimas nos olhos: "Minha filha não foi destruída. Ela virou gigante." Carla, agora livre e empoderada, passou a ser uma das representantes da ONG. Participou de debates, palestras e projetos sociais. Em uma dessas ocasiões, reencontrou uma jovem brasileira recém-chegada ao abrigo, com os mesmos olhos de desespero que ela teve um dia. "Oi, meu nome é Carla, e você não vai passar por isso sozinha." Mais do que uma sobrevivente, ela agora era referência. Inspirava força, coragem e, acima de tudo, justiça. Mas sua vingança final ainda estava por vir. Alguns meses depois, Carla recebeu uma ligação anônima. Uma mulher coreana disse que era a nova namorada de Ji-hoon e que tinha visto reportagens antigas. Ele continua dizendo que é inocente, mas eu encontrei seus áudios no celular dele. Carla apenas respondeu: "Então agora você sabe com quem está lidando. Faça o que for certo." No dia seguinte, aquela mulher fez uma denúncia formal. Ji-hoon agora enfrentava nova investigação. A roda girava, e dessa vez não era Carla quem estava presa. Era ele. Ela se sentou à beira do rio Han, em uma tarde tranquila, e assistiu o pôr do sol. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu. Em paz, não foi apenas justiça, foi vingança e foi merecida. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente. Já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.